Olá pessoal, Dr. Fernando da Oncomed. Novamente estamos aqui conversando sobre prevenção do câncer e novamente falando sobre os meses figurativos de prevenção. Estamos em janeiro. Em janeiro existe a campanha do Janeiro Verde, que faz alusão então à nossa campanha de prevenção do câncer de colo uterino, que é a parte mais de baixo do útero, né? Imagine uma pera invertida, a parte de baixo da pera, mais fininha, com ela de cabeça para baixo, é o colo do útero, que fica em contato com a vagina. Essa parte, então, pode desenvolver um câncer gravíssimo e extremamente com índices muito grandes de sucesso na prevenção, quando a gente previne. Então, por isso que tem um mês só para essa doença. Essa mesma doença é falada também no Outubro Rosa, nenhum problema para isso, a gente prevenindo está ótimo, não tem nenhum egoísmo em relação aos meses, mas existe um mês só para essa doença por conta de ser tão importante a gente prevenir. A gente tem muitos artifícios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem muito recurso para a gente prevenir ou diagnosticar com precocidade essa doença e aumentar muito a nossa sobrevivência a ela ou a nossa obtenção da não existência da doença, que é o nosso objetivo principal. Muito bem, infelizmente essa doença ainda acomete as mulheres de maneira muito preponderante. A gente imagina nos próximos anos isso caindo de acordo com a vacinação que surgiu há poucos anos contra o HPV. Então a gente imagina que esses índices vão, se Deus quiser, diminuindo muito grandemente nos próximos anos, mas ainda é a terceira maior causa de câncer no sexo feminino. Eu quero que isso seja, daqui 20 anos, um câncer raro, mas ainda está entre os mais figurados no sexo feminino e é a quarta maior causa de morte nas mulheres brasileiras. Isso não é pouca coisa, a gente não está falando de uma doencinha, a gente está falando da doença com letra maiúscula e uma doença que a gente consegue prevenir, gente. Ninguém precisa ter mais essa doença, ninguém mais precisa ter, simples assim, tá? Muito bem, como é que a gente faz para prevenir? Bom, a mulher em idade sexual, ela precisa fazer os seus preventivos. Então, novamente, a gente está aqui fazendo propaganda muito bem feita e a gente roga por vocês irem para o ginecologista. O ginecologista é um profissional tão importante na prevenção do câncer, né, de maneira geral. Né, já que a gente previne câncer de mama, câncer de ovário e agora a gente está falando do câncer de colo de útero, é o profissional para prevenir essa doença, na verdade, para detectá-la no início, né? A prevenção, de maneira bem absoluta, a gente vai falar sobre vacina daqui a pouco. Mas, enfim, ir ao ginecologista, no mínimo uma vez por ano, né? Quando houver no Papa Nicolau, que é aquele exame que o ginecologista vai então coletar as células com uma escovinha, com uma espátulazinha lá no colo do útero, nessa região que a gente conversou, nesse Papa Nicolau, que é um exame citopatológico, existe um médico patologista, especialista que olha essas células no microscópio e aí no microscópio ele consegue detectar algumas células aberrantes, algumas células com atipias nos seus núcleos, na sua forma, e que vão então dar o diagnóstico de que tem alguma alteração ali e que mostram que provavelmente houve uma infecção pelo vírus HPV. O vírus HPV é o grande causador dessa doença, né? Existem raros tipos de câncer de colo uterino que não são causados pelo HPV, mas é menos de 1%. Pode colocar aí na caderneta que é ele o culpado do câncer de colo de útero. Então é um vírus que causa essa doença. O ginecologista, nesse exame, no Papa Nicolau, nesse citopatológico, ele vai coletar essas células, dar uma esfregadinha, dá um pouquinho de desconforto na hora na mulher, mas é muito tranquilo, né? E na sequência vai olhar no microscópio e nos falar, olha, existe uma alteração pré-câncer, existe uma alteração que está formando o câncer. Ou seja, a gente tem um NIC 1, NIC 2, NIC 3. Quando você ouviu essa palavrinha lá, essa sigla, isso não é câncer. Isso é uma lesão que pode se tornar câncer. É uma lesão que, imagina que o vírus encostou na pelezinha, ele foi com certeza adquirido por via sexual, que é a via pela qual a gente contrai HPV no trato genitais. Muito bem. E encostou na pelezinha, mas ele não entrou, ele não invadiu, ele não fez uma lesão invasiva, que aí sim seria o câncer. Muito bem, a gente está falando do NIC, é uma lesão não invasiva. Então, NIC significa que não tem câncer. Opa, chegamos na hora certa. A gente vai só queimar, a gente vai só fazer um conezinho, tirar um pedacinho, a gente chama de conização. Ou então a gente vai operar, caso
caso seja um NIC3, que já uma mulher eventualmente já tem a sua prole definida, tem seus filhos, já está com vontade de tirar esse útero porque está com cólica, está inchado, enfim, dá para tirar o útero também, mas veja bem, é tão fácil de curar um NIC porque é uma lesão que não é câncer e a gente está agindo na hora certa. Muito bem, e eventualmente não é a hora que a gente quer, não é esse tipo de episódio que a gente quer, a gente não quer chegar nessa hora, mas eventualmente o ginecologista vai nesse exame identificar que já há câncer, ou no próprio especular, só de olhar, ele já vai ver, por exemplo, uma couve-florzinha lá, uma birruguinha, que já é um câncer, né? Muito bem, como é que trata esse tipo de câncer? A gente trata o câncer com cirurgia, eventualmente, em alguns casos, a gente vai precisar fazer quimioterapia, que é na veia, né? E eventualmente a gente vai fazer radioterapia, que vai ser uma luz, uma onda eletromagnética que vai ser dirigida para aquela região para ajudar a queimar. Muito bem, a gente detectando câncer, há chance de cura? Sim, mas o problema é que no Brasil a gente ainda não está atingindo nosso âmbito esse nosso desejo de prevenir. 50% a 60% dos casos são descobertos avançados. E a gente chega tarde e nem sempre a gente consegue curar. Então, esse nosso papo de hoje é, como sempre, visando prevenção. Então, primeiro, ir ao ginecologista a cada 6 meses, se precisar, porque aí o ginecologista vai falar assim, ó, tem uma alteraçãozinha muito leve, um NIC1 que talvez a tua imunidade vai curar sozinha, volta daqui 6 meses a gente repete. Tem algumas alterações, umas sopas de letrinhas que vocês já ouviram falar lá, ascos, não dê bola para isso. O fato é que o ginecologista vai avisar, ó, tem uma alteraçãozinha, tem uma inflamaçãozinha, volta daqui 6 meses. Não tem nada, você pode até fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos. O fato é que não pode deixar de ir no ginecologista para ter essas orientações. Você não pode pensar de si própria de que isso, é assim, é assado. Tem que ter orientação profissional, você tem que seguir, tem que ter acompanhamento. Muito bem. A gente tem que fazer, então, as mulheres fazerem esses acompanhamentos e a gente vai mais longe, né? No Janeiro Verde, a gente lembra, tem que vacinar a criançada. 9 a 14 anos, meninos, meninas, tem que ser vacinados para HPV. A população em geral está tendo muito baixa adesão à campanha da vacina contra HPV, tá? Quem sabe agora com coronavirose, a gente consegue se acordar mais e ver como as vacinas são importantes para a nossa vida, né? E lembra do HPV também, porque as pessoas não estão vacinando, baixa adesão, e é uma vacina de 98% de eficácia contra aqueles sorotipos, que são 4 tipos basais de HPV, de vírus do HPV, que causam câncer de colo uterino. Vocês têm noção de que essa vacina é de graça, tá? É dada então para essa população, e que se a gente for vacinando essas gerações, que a gente vai chegar num ponto em que ninguém mais vai ter as vidas das suas famílias ceifadas, a sua tia, a sua mãe, a sua irmã, com vida ceifada, com 30, 40 anos. É muito triste, eu vejo isso no meu dia a dia, já vi, infelizmente, quero ver cada vez menos e por isso estamos aqui. Vamos lá, pessoal, aderir às consultas ginecológicas e aderir à vacinação dos adolescentes, das crianças e adolescentes, tá? A vacinação para o HPV, ela tem que ser antes do contato sexual, tá? Então não é depois, não é com 20 anos que a vacinação vai ser feita. Ela vai ser feita ainda na maturação do adolescente, tá bom? Até mais!